Olá e sejam muito bem-vindos! Nesta apresentação, a gente vai explorar uma história simplesmente fascinante. Daquelas que tem o poder de virar a chave, sabe? De mudar completamente a maneira como a construção de riqueza é enxergada. É uma jornada bem visual e direto ao ponto, sobre como o valor é criado, mantido e, o mais importante de tudo, automatizado. A narrativa é simples, mas não se engane, as implicações são incrivelmente profundas para a segurança financeira de absolutamente qualquer pessoa. Para aquecer os motores e já começar com tudo, fica aqui uma pergunta daquelas bem instigantes. E se fosse possível ganhar dinheiro enquanto a gente dorme? Pois é, para muita gente isso soa como um sonho totalmente impossível ou até um truque de mágica, não é verdade? Certo, então vamos mergulhar direto nisso e descobrir como uma simples fábula sobre dois trabalhadores super dedicados responde a essa grande questão na prática. A nossa história começa conhecendo dois jovens, o Eduardo e o Bruno, lá de São José dos Campos. Eles viviam em um vale lindíssimo e tinham algo muito forte em comum, um sonho grande e ousado de serem as pessoas mais bem-sucedidas de toda a vila. Eles eram muito ambiciosos e não tinham medo nenhum de trabalho duro. Na verdade, eles só precisavam de uma única coisa, só uma grande oportunidade para provarem do que realmente eram capazes. E aí, chegamos a uma parte fundamental. O desafio da água. E a tal chance de ouro caiu do céu, vindo diretamente do prefeito da cidade. A missão era super clara. Eles precisavam buscar água lá no topo de uma montanha e trazer até o centro da vila. A regra do jogo era simples. A remuneração seria baseada estritamente na quantidade de água entregue. Só tem um detalhe aí. Um balde cheio de água pode pesar facilmente mais de 10 quilos, e a subida, bom, não era nem um pouco amigável. Mesmo assim, sem pensar duas vezes, os dois amigos aceitaram a proposta na hora, super ansiosos para transformar todo aquele suor em dinheiro no bolso. Mas logo as coisas começam a mudar na fase de a escolha dos amigos. Olha só como a coisa se desenrolou. A abordagem inicial do Bruno foi apostar tudo na força bruta e num ritmo alucinante. A estratégia dele era basicamente um ciclo de 4 passos muito simples, porém super exaustivos. Ele enchia o balde, caminhava de volta até a vila, recebia o dinheiro pelas entregas e depois repetia tudo de novo, o dia inteiro. E a curto prazo, essa mentalidade funcionou perfeitamente bem. O dinheiro entrou rápido e ele logo começou a comprar coisas materiais que sempre sonhou, como gado e uma casa novinha em folha. Agora, o que é realmente super interessante neste ponto da história é o contraste gigantesco de mentalidade entre os dois na hora de tentar crescer. Para ganhar mais, a lógica do Bruno foi perfeitamente linear. Ele simplesmente arranjou um balde maior e muito mais pesado. Fez mais força. Já o Eduardo propôs uma verdadeira disrupção. Ele queria construir um encanamento, uma estrutura que levasse a água lá da fonte direto para a cidade de forma totalmente autônoma. Só que ao apresentar essa ideia brilhante de automação, o Bruno achou tudo uma grande bobagem e rejeitou a ideia na hora, preferindo ficar com aquele dinheiro rápido do fim do dia. E isso nos leva para o triunfo do encanamento. Acompanhando a passagem do tempo na jornada do Eduardo, a gente consegue ver a pura essência da resiliência, sempre com foco lá no longo prazo. Durante a semana, ele continuava carregando baldes para garantir aquele sustento básico de cada dia. Mas aos finais de semana e durante a noite, a história era outra. Ele escavava pedra e terra incansavelmente. Meses inteiros se passaram sem nenhum resultado visível, sabe? O esforço parecia totalmente em vão e ele acabou virando motivo de chacota na cidade toda. A galera até colocou nele o apelido irônico de o Homem do Balde. Mas ele não se abalou nem um pouco, manteve o foco e mais de um ano depois de muito suor, a grande obra foi finalmente concluída. Enquanto a obra do Eduardo progredia em silêncio, o tempo foi implacável e começou a cobrar conta da estratégia de curto prazo do Bruno. O preço invisível daquele esforço físico constante bateu na porta. O Bruno, que antes ficava exibindo a força e comemorando no bar da cidade, agora enfrentava uma realidade bem dolorosa. As costas dele começaram a entortar, o rosto mostrava um cansaço profundo e o corpo estava visivelmente debilitado. A pior parte, como consequência direta dessa fraqueza toda, a quantidade de água que ele conseguia carregar despencou, o que acabou reduzindo de forma fatal a sua única fonte de renda. Em total contrapartida, eis aqui a vitória imponente da estratégia estruturada. Com o encanamento finalmente pronto, a água chegou à vila num fluxo contínuo. Pensa nisso, o Eduardo não precisava mais carregar nem sequer uma gotinha de água. A verdadeira mágica da automação aconteceu. O dinheiro começou a jorrar para o bolso dele numa sincronia perfeita com a água que abastecia a vila.
Isso acontecia quer ele estivesse dormindo, viajando pelo mundo ou simplesmente descansando tranquilo. Tempo contra dinheiro. Isso ilustra de forma brilhante uma transição de mentalidade gigantesca. É hora de sair do mundo lúdico dessa fábula e traduzir essas lições incríveis para a nossa rotina diária no mundo moderno. Mapeando isso direto para a vida real e colocando as duas situações lado a lado. De um lado, a gente tem a vida do Bruno. Ela reflete muito bem a realidade de quem foca em simplesmente aumentar o tamanho do balde. Na prática, isso significa depender puramente de horas extras, de caçar bicos exaustivos e, o pior de tudo, viver sob aquele risco constante de uma demissão ou do impacto financeiro devastador de uma doença. Já do outro lado, a vida do Eduardo prova que investir tempo num trabalho árduo inicial, justamente para montar um sistema próprio, gera uma segurança inabalável. Traz aquela capacidade fantástica de gerar recursos mesmo enquanto a gente está dormindo. O recado principal daqui em diante é: construa seu encanamento. A fundação de toda essa história maravilhosa reside num conceito central chamado renda residual. Essa inteligência pura por trás da ideia do encanamento. Estamos falando daquele fluxo financeiro que continua pingando de forma recorrente, muito depois da conclusão do trabalho e de todo aquele esforço inicial exigido. Em vez de receber apenas uma única vez pelo esforço de entregar um balde d'água, a renda residual premia a construção de uma verdadeira ponte contínua de valor. É o esforço de hoje pagando a conta de amanhã. Então, o ponto crucial aqui é realmente enxergar, sem qualquer tipo de ilusão, as enormes vulnerabilidades de se apostar absolutamente tudo na estratégia de trocar horas por salário. Os perigos são muito reais e puramente matemáticos. Afinal de contas, um dia é rigidamente limitado a apenas 24 horas. Além disso, forças externas, que a gente não controla, sempre entram em cena. Reestruturações de empresas causam cortes de pessoal, crises repentinas geram demissões e, o mais grave de todos os cenários, a perda permanente da capacidade de ganhar o próprio sustento devido a um imprevisto de saúde. O balde, infelizmente, pode furar. Diante de riscos que são tão evidentes assim, a grande lição nos chama para uma nova postura de vida, algo simbolizado pela mentalidade do Clube dos Lordes. É um chamado super urgente para abandonar as velhas amarras e focar no que realmente importa. A grande missão deve ser canalizar a energia dos finais de semana e do tempo livre para arquitetar os nossos próprios sistemas. Trata-se daquela construção passo a passo de algo que vai garantir não apenas uma fonte de renda extra, mas sim uma liberdade e paz de espírito absolutas no longo prazo. E para encerrar, fica aqui uma provocação muito sincera. Qual é a situação predominante nas nossas vidas hoje? Será que o nosso sustento ainda depende daquela troca exaustiva e ininterrupta de tempo por recompensa? A grande genialidade do Eduardo prova que a segurança financeira é, acima de tudo, uma escolha arquitetônica, não é apenas derramar suor em excesso. Que a clareza impressionante dessa fábula sirva de alicerce para a gente repensar todas as nossas estratégias a partir de agora. Fica esse excelente aprendizado com foco total na construção de um futuro sólido. Um grande abraço e até a próxima apresentação.